Iniciei a gravação agora. Oi, gente, tudo bem? Bom, geralmente eu tenho feito essas lives pelo Instagram, entrevistando os candidatos à Prefeitura de Atibaia. Hoje a gente teve um probleminha técnico durante a live no Instagram, logo no comecinho, e aí não conseguimos salvar, enfim. Agora a gente está vindo aqui no Skype, eu vou conversar com o Sérgio Vieira do PSOL, candidato pelo PSOL em Atibaia, e aí depois a gente, bom, você deve estar vendo esse vídeo pelo YouTube, enfim, a gente compartilha nas redes. Infelizmente não foi possível vocês acompanharem ao vivo, mas da mesma forma aqui a live, as mesmas perguntas que eu faria, do mesmo jeito, a mesma pauta, a gente vai conversar aqui, e aí vocês vão conhecer então um pouquinho mais sobre o Sérgio Vieira, ele que é do PSOL, como eu havia comentado, ele é jornalista, trabalha no setor de turismo também, o vice da chapadeira, o Dr. João. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Caio. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade de a gente mais uma vez aí estar falando um pouco mais das propostas do PSOL para a cidade de Atibaia. Exatamente, né? Bom, deu certo, que bom. Agora tivemos uns perrengues, mas a gente começa a conversa. A primeira pergunta que eu tinha feito para ele na live, ele esboçou uma resposta e aí travava toda vez. Eu perguntei para ele qual área ele diria ser a área que mais precisa de cuidados na cidade. Ele estava comentando sobre fatores sociais, é isso, né, Sérgio? Sim, Caio, isso mesmo. Inclusive, né, como esse vídeo vai estar sendo gravado, caso as pessoas queiram deixar aí perguntas nos comentários, né, a gente está respondendo a todas as perguntas, a gente não deixa ninguém sem resposta aqui na cidade de Atibaia. Eu estava falando, né, que a área prioritária do PSOL, em virtude do que vem ocorrendo no Brasil antes da pandemia, e agora na pandemia se acentuou mais ainda, e com certeza nós vamos ter problemas muito sérios aí depois de dezembro, né, que ia acabar o auxílio emergencial do governo federal, que é a área social, né? A gente vai ter problemas aí muito sérios. O pessoal Atibaia pretende trabalhar muito forte nessa área social, tentando ao máximo possível reduzir as pessoas, o número de pessoas que estão aí em miséria humana. A gente tem algumas propostas, depois se você for fazer perguntas de novo sobre isso, eu volto a falar. A gente tem algumas propostas nessa linha para que se reduza a miséria humana, ao mesmo tempo que você está ativando a economia local da cidade e tentando superar esse desafio, né, que vai ser realmente um mundo aí pós-pandemia, principalmente no Brasil, com problemas sociais muito sérios. Exato, Sérgio. Bom, eu estudando o plano de governo de vocês, eu vi claro nesse ponto da superação da extrema pobreza da cidade, e aí tem a proposta da moeda social. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais como que vai funcionar e como que vai ser esse projeto da moeda social. Então, Caio, esse projeto da moeda social não é uma coisa nova no Brasil, já teve algumas iniciativas pelo país. A moeda social, ela vai... Eu tô fazendo com o dedo aqui, tá entrando algumas mensagens aqui, eu tenho que tirar. Sim. Porque entra mensagem do Instagram, do Facebook, várias aqui, eu tenho que ficar fazendo com o dedo aqui, eu vou retirar. Sim. Então, esse projeto, Caio, não é uma novidade no Brasil, mas com certeza é uma novidade aqui na região. A prefeitura, no governo do PSOL, vai garantir o mínimo para que a pessoa possa comer pelo menos um prato de comida por dia. E nós vamos fazendo isso, né? Fazendo uma parceria com as empresas da cidade, principalmente as empresas do ramo alimentício, né? E também da área de saúde. A gente gostaria, a gente não sabe ainda se essa moeda social vai ser um cartão, né, necessariamente um cartão magnético, que por exemplo, tem na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, ou vai ser cédula. A gente não sabe ainda, estamos estudando ainda, conversando com alguns economistas aqui da cidade, o pessoal da área técnica também. Então, a prefeitura ela vai poder vai garantir um mínimo para que a pessoa não passe fome na cidade e que ninguém fique sem remédio na cidade de Atibaia. Se a pessoa vai numa UBS, né, numa farmácia popular, e ela não encontrou o remédio que ela precisa, através dessa moeda social,
ela vai numa farmácia privada, né, garantir esse remédio para que ela possa continuar aí com o seu tratamento, né, continuar com as prescrições médicas, e através de uma parceria das empresas privadas, aí a Prefeitura de Atibaia vai ressarcir as empresas que atenderem essas pessoas com moeda social. Basicamente é isso. A gente começou, Caio, falando esse projeto de uma forma bem simples, mas nós já fizemos contato com alguns coletivos aqui da cidade, na área da saúde, na área social, e a gente está percebendo que esse projeto embrionário do PSOL, ele pode se desmembrar para coisas maiores ainda, né? Pode se desmembrar para a área da cultura, né? A gente pode, de repente, colocar um vale cultura nessa moeda social. A gente percebeu que as pessoas da cidade de Atibaia que gostaram da ideia, as pessoas que têm envolvimento diretamente com causa social, elas gostaram muito, porque realmente é uma medida que ajuda as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade social, e a gente pode conectar com outras coisas na cidade. Perfeito, Sérgio. E você comentava ali no comecinho, né, das questões sociais, da pandemia, evidentemente, claro, né, já antes da pandemia a gente já tinha uma situação muito ruim para muitas pessoas na questão da pobreza, mas a pandemia exacerbou esse problema. E um desses problemas foi o desemprego, né? Muitas pessoas tinham emprego e acabaram perdendo esses empregos, esses postos de trabalho. Enfim, como é que o senhor pretende reverter a perda desses empregos em Atibaia? Legal, Caio. Até na hora que você quiser me cortar, tá? Dá uma cortada, porque eu fico um pouco empolgado e a gente acaba falando bastante em cada pergunta, a gente acaba falando bastante, né? Claro. Então, esse problema do desemprego, ele já vem afundando o Brasil aí numa crise violenta. Isso, obviamente, não começou em 2020. Para quem é da área de economia, sabe muito bem o que eu estou falando. O Brasil, vou falar um pouco o contexto nacional, tá? O Brasil, ele vem numa crise aí, por exemplo, de desindustrialização muito grande, que as pessoas só se dão conta da situação quando vai, por exemplo, no mercado e acha um óleo de soja, por exemplo, a 6, 7, 8 reais, né, até se falando aí. Ou seja, da onde que vem todo esse problema, né? O Brasil, ele está exportando, no caso alimentício, por exemplo, né? O Brasil está exportando muita soja, né? Devido à alta do dólar aí muito grande, os produtores de soja estão aproveitando, né, o dólar aí a 5,60, 5,70, e está tendo desabastecimento no mercado nacional. É preciso lembrar que o senhor Jair Messias Bolsonaro, em março de 2019, decretou o fim da Conab, né, que era a Companhia Nacional de Abastecimento, que fazia o regulamento desses estoques, né? Então, cada vez que o preço de algum produto agrícola estava muito alto para o consumidor, a Conab entrava com os estoques reguladores para poder baixar esse preço. Muita gente está no mercado pagando aí R$40 aí o saco de arroz de 5 quilos, né? R$35, algumas capitais, e a pessoa não sabe de onde que vem tudo isso, né? Tudo isso vem de uma política que às vezes as pessoas não estão prestando atenção. E é muito importante essa oportunidade que você está me dando para poder falar um pouco sobre isso, em nível nacional, né? É muito importante a gente pontuar essas coisas. Então, o Brasil ele já vem numa crise grande aí, alimentícia, vem numa crise grande de desindustrialização. Isso não começou no governo Bolsonaro, já vem desde o governo Dilma, se acentuou com o governo Temer. O Brasil hoje exporta, eu citei o exemplo aí alimentício, porque é muito mais fácil das pessoas conectarem, né, pensarem. Mas em outras áreas de commodity, né, minério de ferro, celulose, nafta, o Brasil ele está exportando muito, Caio, commodity sem valor agregado. Quando você exporta commodity sem valor agregado, você tem umas coisas malucas, né? Vou pegar o exemplo da área de celulose, por exemplo. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de celulose. Você extrai a celulose, né, do eucalipto e do pinheiro.
Olha o que o Brasil está fazendo hoje, Caio, exportando celulose e importando papel. Quer dizer, é uma coisa maluca isso, né? Eu estou citando isso também, é só mais um outro exemplo. Eu posso ficar com você aqui até a meia-noite, se você quiser, ou até amanhã de manhã, porque eu sei, porque você deve ter lido o meu currículo aí, né? Eu sou jornalista de formação, trabalhei durante 20 anos na imprensa técnica, então eu tenho vários casos para falar para você aí de máquinas, equipamentos, área da açúcar, área de biocombustíveis, tem vários, mas como eu não quero tomar muito tempo dessa entrevista para a gente poder falar de coisas municipais, vamos para a área agora municipal. Bom, só através dessa moeda social, Caio, a gente com certeza vai garantir postos de trabalho nessas empresas que vão ter convênio com a prefeitura. Então, né, você pega, por exemplo, uma pessoa vai se alimentar num restaurante ou vai usar essa moeda social num pequeno mercado, né? Esses mercados que tiverem convênios com a prefeitura vão estar garantindo postos de trabalho. Uma outra medida, Caio, essa com certeza também vai ser uma revolução aqui na área de Atibaia. Começou a chover aqui em casa, tá? Vou fazer um canto de barulho aí, você me avisa. Porque eu estou no telhado, mas tem muito barulho aí. Um outro projeto nosso é qualificar empresas para elas poderem participar do processo de licitação da Prefeitura de Atibaia. Por que a gente quer fazer esse projeto, Caio? Hoje, aqui em Atibaia, infelizmente, a maioria das empresas que entram em licitação, concorrência aqui na prefeitura, né, tomada de preço, carteira, elas não são de Atibaia, elas são de Ribeirão Preto, são de Jundiaí, são de vários outros lugares. O pessoal de Atibaia quer investigar o porquê que as empresas aqui de Atibaia, elas não participam desses processos licitatórios. Nós queremos que as empresas daqui participem, porque elas vão estar gerando emprego aqui no local. A economia, o dinheiro que os empresários vão estar gerando, ele vai ficar aqui na cidade. Hoje, aqui em Atibaia, você tem várias empresas que vêm, né, contrata um pessoal que às vezes nem é daqui da cidade, já traz um pessoal de fora, isso que é o mais alarmante, traz um pessoal de fora e não gera, não tem giro de capital aqui na cidade. E a gente quer convocar os empresários das mais diferentes áreas, né, de bens e serviços, para que se qualifiquem, lógico, tudo respeitando a Lei 866/93, que é a Lei de licitações, para que essas empresas se qualifiquem, e a gente acredita que essas empresas se qualificando, elas vão estar gerando emprego também aqui no município. Esse é um dos projetos. Tem outros, a gente tem a cidade inteligente, né, que a gente gostaria que a Atibaia entrasse no conceito de cidade inteligente, que é economizar recursos no município, é gerar mais demanda para o pessoal de TI. A gente tem o projeto Mãe Crecheiras, que a gente vai abrir oportunidade para mulheres da comunidade, né? Isso também não é feito nada ao acaso, existe uma lei federal para isso, é a lei de 7.644 de 1987, é o projeto de Mãe Crecheiras. A prefeitura não precisa construir grandes creches, gastar dinheiro com tudo isso, não. Né, a criança de 0 a 5 anos, se não me engano, eu não estou bem certa da idade agora, mas de 0 a 5 anos, ela pode ficar, né, no limite também, né, no limite de crianças, uma mãe crecheira. A mãe crecheira tem todo o apoio pedagógico, financeiro, psicológico da prefeitura, ou seja, existe uma lei regulamentada para fazer isso. Então, em lugares distantes, a prefeitura pode abrir oportunidade para mães, que afinal de contas, hoje muitas mães são chefes de família, é preciso lembrar isso. A gente tem também, Caio, a vontade de fazer aqui na região um projeto muito grande de economia solidária. Hoje a economia solidária é o que está salvando a economia de muitas cidades, né? Santos, por exemplo, pelo interior do Maranhão, pelo interior da Bahia, no Nordeste, a economia solidária é muito grande. O que é a economia solidária, né? Você pega todas as pessoas que estão em Atibaia aqui, produzindo alguma coisa, frutas, verduras, legumes, artesanato, você faz um arranjo produtivo com essas pessoas para
para que se crie uma associação ou crie uma cooperativa e a prefeitura dá um apoio para essas entidades, para que essas pessoas se fortaleçam e vendam seus produtos, não só na cidade, como também na região. Hoje tem arranjos produtivos de economia solidária pelo Brasil que até exporta, sabe? Até exporta artesanato. E o poder público, ele pode entrar nisso, dando apoio para essas pessoas, né? Apoio técnico, apoio profissional nas mais diversas áreas, né? Para que essas pessoas elas consigam colocar o seu negócio de pé. No meio do caminho, isso que eu vou falar agora não está no plano de governo do PSOL, mas é uma oportunidade que a gente está conversando com pessoas economistas que vieram conversar com a gente, é transformar alguns espaços aqui disponíveis da prefeitura em incubadora de empresas, né? Então, a prefeitura de Atibaia entraria com um galpão, por exemplo, eu vi um arranjo desse na cidade de São Carlos, por exemplo, a prefeitura pega um galpão dela, ou alugado, né? E nesse galpão você divide em várias células, com tapumes mesmo, aqueles tapumes, tipo folha geocatex, né? E você consegue cotizar isso em várias pequenas empresas. Você começa a fazer empresas nascendo ali, entendeu? Então, por exemplo, num galpão, você pode ter 30, 40 empresas trabalhando junto. E ali você tem, nesse galpão, você consegue, num dia da semana, só um dia da semana, deixar para palestras técnicas, né, com as empresas que querem construir alguma coisa em Atibaia. O pessoal que é microempreendedor individual mesmo. De repente é uma empresa que trabalha com fabricação de alguma coisa, venda de bens e serviços. Eu vou parar um pouco, Caio, não sei se você percebeu que eu gosto de falar bastante. Eu fico bastante empolgado com cada pergunta e se deixar eu vou continuar falando bastante, cara. Eu prefiro que dar um espaço para você fazer as próximas perguntas. Perfeito, Sérgio. Uma pergunta que eu me comprometi com outras pessoas a fazer, inclusive nessa live. No último dia 20 de outubro, a Prefeitura de Atibaia, bom, a gente está na fase 4 agora, né, da questão da pandemia, do Covid, essa fase 4 permite algumas outras flexibilizações que Atibaia não tinha. Por exemplo, aberturas de salas de cinema e quadras esportivas. Claro, respeitando alguns protocolos, mas é uma coisa que já não era permitido antes. E aí muitas pessoas ficaram, poxa, aí como será que está o posicionamento de cada um dos candidatos quanto a esse assunto, né? Enfim, e aí eu me comprometi a fazer com os candidatos que faltam eu fazer live, no caso o senhor é um deles também. Se o senhor hoje fosse o prefeito, o senhor concordaria com essa flexibilização da abertura das salas de cinema e das quadras? Atibaia hoje tem quase um pouquinho menos, né? Quase 2.200 casos de Covid confirmado. Como que o senhor vê essa flexibilização, por exemplo? Olha, Caio, a gente sabe muito bem que o empresário, o comerciante, ele precisa sobreviver. A gente não pode ser hipócrita, né? E fingir que a pandemia ela prejudicou muito a renda dessas pessoas, né? E por causa do fechamento, muito empresário não aguentou segurar empregado, teve que mandar embora, né? Eu poderia fazer, se hoje eu fosse o prefeito de Atibaia, Caio, eu poderia até fazer essa flexibilização, só que com protocolos muito sérios de acompanhamento, né? Atibaia nunca fez, eu falei isso nas redes sociais, quem me segue nas redes sociais ou vê os meus comentários, eu falei isso, com certeza, mais de 200 vezes em tudo quanto no portal Atibaia, no jornal Atibaiense, todos os lugares onde tinha link lá falando sobre o Covid-19, eu lancei essa pergunta, né? Por que a Prefeitura de Atibaia nunca fez controle em massa da população? Para quem não sabe, né, o controle em massa ele foi feito em várias cidades do Brasil, você fazendo vários protocolos nas entradas do município, né? Descontaminação, você fazendo triagem das pessoas, perguntando se as pessoas sentiram alguma coisa, reforçando o uso de máscara, reforçando o uso de higienização, reforçando as pessoas que são do grupo de risco. Tem exemplos desse controle de massa perto da gente aqui na cidade de São Caetano do Sul, né? Um controle muito grande, e você vê que os números, né, dessas cidades que tiveram controle
em massa da população, eles são bem diferentes de Atibaia, né? Tem até países, você sabe muito bem, Caio, tem até países com números menores que de Atibaia, né? E com população maior. Então, o que aconteceu nesses lugares, né? Você tem que ter acompanhamento. No controle de massa da população, por exemplo, se eu tive algum sintoma ou fui contaminado, é você colocar equipes da prefeitura para vir aqui na minha casa, sabe? Perguntar para os vizinhos, região, olha, você teve contato com o Sérgio, sabe? É uma coisa mesmo bem ofensiva mesmo. É uma situação de guerra. Eu acho que muita gente, muito administrador público, vereadores também, né? Infelizmente a Câmara de Vereadores de Atibaia, preciso falar que foi muito omissa nesse ponto, que as pessoas não se deram conta, Caio, que é um exercício de guerra, sabe? O vírus, ele é um inimigo, não interessa de onde veio esse vírus, se foi da Espanha, se foi da China, se foi da França, isso não é função de administrador, como infelizmente é o que a gente tem no comando do país, de ficar apontando o dedo para a cara dos outros. O que a gente quer, sabe, é um gestor que tenha realmente pulso firme para poder fazer esse tipo de controle. Então, respondendo a sua pergunta, poderia até fazer essa flexibilização, mas antes chamar todos os comerciantes, não só desses que foram liberados nessa fase agora, né, de cinemas, quadras esportivas, tal, não só esses comerciantes, mas todos de Atibaia. Isso era para ter feito desde março. Chamar, você vê, o candidato da prefeitura no debate aí que teve da Atibaia TV, né? Atibaia tem 144 mil habitantes e o candidato da prefeitura fala com o peito cheio que no início da pandemia nós distribuímos 75 mil kits. Tá, mas e daí? As pessoas usaram? Não usaram? O que aconteceu com esses 75 mil kits? Isso atingiu só metade da população. A gente sabe muito bem que existem gastos na prefeitura aí de Atibaia que poderiam ser revertidos para comprar mais kits, sabe? A gente sabe que teve pessoas que não conseguiu, que ficou nas fases mais agudas do Covid-19, que não conseguiu internação aqui na cidade de Atibaia, teve que ir para Bragança por falta de leito. Então, ou seja, é impossível um administrador, Caio, fechar os olhos para tudo isso. E, infelizmente, a gente precisa convocar a população que está vindo, infelizmente, uma segunda onda de Covid-19 pelo mundo. É preciso estar atento. A pandemia não acabou. Cuide-se que o PSOL quer todo mundo vivo. Exatamente. E Sérgio, inclusive, bom, você citou o seu partido e inclusive no primeiro debate, né, na Atibaia TV, o senhor se apresentou como uma candidatura de esquerda. Como é que seria um governo municipal de esquerda caso o senhor vença? Enfim, eu sei que é uma pergunta um pouco até subjetiva, mas gostaria de saber, então, como que o senhor entende que seria uma gestão municipal de esquerda? Caio, antes de eu responder a sua pergunta, você pode ficar relaxado, tem algumas entrevistas que eu já dei aqui pela cidade, algumas pessoas assim, olha, eu posso te fazer uma pergunta bomba? Você pode fazer a pergunta que você quiser, tá? Antes de a gente continuar, faça a pergunta que você quiser. Fique totalmente tranquilo e à vontade, tá bom? Respondi várias perguntas bombas aqui, eu achei que ia ser... Graças a Deus, a gente até que se saiu bem, tá? Então, Caio, como o pessoal tem visto aí pelo mundo, né, eu gostaria que quem assistisse esse vídeo olhasse muito bem como estão sendo administrados os países que prezam pela social-democracia. Eu vou citar alguns aqui, que algumas pessoas acham que alguns países que eu vou falar aqui são puramente capitalistas, né? Então, alguns países aí que prezam pela social-democracia, sabe? Tipo Suíça, Noruega, Dinamarca, esses países onde é interessante notar que alguns brasileiros gostariam de morar, né? E onde você paga de 42% a 46% de imposto. E esse imposto, né, num governo sério, um governo competente, ele consegue ser revertido para benfeitorias da população. É isso que eu considero um governo de esquerda, Caio. O dinheiro público, ele sendo bem usado, bem administrado, o dinheiro não sendo usado para construir obras faraônicas, sabe? Infelizmente, Caio, a gente tem no Brasil essa cultura
que o dinheiro está bem administrado quando o prefeito está asfaltando tudo, é aquilo que você está vendo onde você passa com o carro, né? E o PSOL Atibaia não tem medo de falar isso, que o dinheiro bem administrado é aquele que olha pelas pessoas. Eu gostaria de perguntar para a pessoa que vai assistir esse vídeo, pergunte para um brasileiro que mora em algum desses países que eu citei, tá? Até Portugal mesmo, né? Que tem lá agora um viés bem grande de esquerda. Pergunta para essas pessoas, cara, se eles querem ir embora desses países, sabe? É incrível, é muito chato falar isso num vídeo, mas aqui mesmo em Atibaia, Caio, eu conheço algumas pessoas que votaram no senhor Jair Messias Bolsonaro, né? E no último ano agora mudaram de país, foram para Portugal. Coisa linda, né? Por que não ficou aqui, né? Então, nesses países onde você tem o viés social, nem é país socialista, né? É um país com viés social, que o governo do PSOL Atibaia aqui na cidade, preciso falar isso para as pessoas, né? A gente tem leis estaduais e leis federais que sobrepõem as leis municipais, né? Claro. Questão da segurança pública, questão da educação. Então, quem está ainda com receio de voltar aí, né, de votar no PSOL Atibaia, porque, nossa, nós vamos ter aqui uma prefeitura de esquerda. Não, gente, a gente vai ter uma prefeitura com viés social. É preciso lembrar que, vou dar um exemplo bem claro que aconteceu na cidade de São Paulo, né? O PT, ele foi 2 vezes governo, né? Foi com a Erundina em 88, depois com a Marta em 90, não estou lembrado bem o ano agora, 94, não estou lembrado do ano agora, mas teve com a Marta Suplicy também, né? E, gente, não teve nem bandeira vermelha, não se mudou nem o símbolo da cidade de São Paulo, né? Teve sim, nesses 2 governos, né, um governo com viés social, mas em nenhum momento teve coisas que as pessoas temem, né? Que infelizmente, né, Caio, existe ainda muita desinformação. Então parece que entrar ou você votar no partido de esquerda, você vai ter aquela coisa ditadura, né? Vai ter imposição aqui de coisas do PSOL Atibaia. Não, não vai ter. Nós vamos ter uma prefeitura, assim, que olhe pelas pessoas, né? Tendo uma Atibaia com governo de esquerda, nós vamos ter, com certeza, uma cidade que olhe pelas pessoas, que olhe pela felicidade das pessoas. Importante eu finalizar. Independente da opção religiosa da pessoa, ou se a pessoa optar por não ter religião, da opção sexual da pessoa, né? Da opção da origem de raça da pessoa. É isso que um governo tem que fazer. Respeitar, a gente tem falando isso desde o primeiro momento. O PSOL Atibaia vai privilegiar o respeito pelas pessoas. Perfeito, Sérgio. A gente está chegando perto do fim, mais ou menos estipulado, que eu dou para cada candidato. Até me perdi um pouco no tempo, não vi que horário que a gente começou. Eu falei para você me cortar, amigo. Eu falo muito, cara. Corta. Não, fica à vontade. Não, as perguntas demandam, às vezes, mais reflexão, enfim, se fica à vontade. Gostaria de falar de um último ponto aqui com o senhor, sobre o transporte público e a mobilidade urbana, né? No plano de governo de vocês, entre outros pontos, vocês pretendem, por exemplo, a questão da tarifa zero para desempregados, e, se não me engano, para gestantes, isso até anotei aqui, acabei perdendo, desempregado e pessoas de baixa renda, enfim, e também a estatização do transporte público de Atibaia. Como é que vão funcionar essas propostas do transporte público, Sérgio? Esse que é um dos temas mais criticados pela população atualmente. Sim, Caio, obrigado pela pergunta e a oportunidade também de mais uma vez estar falando sobre isso. Então, Caio, é inegável, né? Infelizmente, esse tema, transporte, ele não está tendo o devido cuidado nessa campanha, principalmente quem é da situação, né? O senhor aí Emil Ono evita falar sobre isso, né? O senhor Lucas Cardoso, que foi governo, evita falar sobre isso. Outras pessoas aí que fizeram parte, que inclusive foram secretários aí de transportes da cidade,
pessoas que defenderam o senhor Saulo aí na Câmara Municipal, eles evitam, parece, Caio, falar nesse assunto, que é um assunto assim de extrema urgência na cidade. A minha família, às vezes o carro aqui quebra, eu já peguei ônibus aqui na cidade várias vezes, então eu posso falar com propriedade. A situação caótica que é o transporte público da cidade de Atibaia. Eu vou direto falar nas propostas, tá? Senão eu, com certeza vou me alongar muito. Bom, a gente pensou, Caio, logo no primeiro momento, então assim, por partes. Primeira coisa, a gente vai fechar o ralo da cidade de Atibaia. Parar de gastar com coisa desnecessária. E a gente já falou que em outras oportunidades. A gente vai fechar o ralo. Fechando o ralo, o PSOL Atibaia vai pedir auditoria de todos os contratos da prefeitura. Então, está pagando quem, o que está pagando, o que já pagou, quando termina, quando vence, vai pedir auditoria de todos os contratos da prefeitura. Tá? Se, infelizmente, esses contratos aí tiverem que abrir processo, vai se abrir processo para procurar os responsáveis por dano ao patrimônio público, às contas públicas. Posto isso, Caio, a gente vai tentar, logo no primeiro mês ou no segundo mês, né, ver o número de pessoas desempregadas na cidade de Atibaia e ver quanto custa para a prefeitura subsidiar o transporte para essas pessoas, né, desempregadas e de baixa renda. No segundo momento, a gente fala em estatização, né, Fábio, porque o PSOL Atibaia talvez seja uma das únicas candidaturas da cidade aqui, posso falar isso com toda a tranquilidade do mundo, não tem acordo com dono de empresa de ônibus. Não tem acordo. Nós não temos acordo com nenhuma empresa de ônibus, nem de Atibaia, nem de Bragança, nem de lugar nenhum. Então, posto isso, nós vamos tentar fazer a estatização do transporte. Nós gostaríamos que, fazendo a estatização do transporte, né, a gente abre mais campos de trabalho, não só para funcionários públicos, né, para outras pessoas, áreas correlatas, né, para que fique aqui na cidade de Atibaia o emprego, e a gente vai tentar a estatização. Se não der certo a estatização do transporte, lógico, a estatização é objetivando reduzir as contas públicas, né? A gente tem um caso aí, para quem não viu, eu sugiro que dê uma olhada, tem uma matéria que foi feita aí na Rede Globo de televisão sobre o caso aqui de Vargem Grande Paulista. A prefeitura, colocando tarifa zero, ela está gastando menos do que deixar a tarifa R$ 3,60. Está gastando menos. Aqui em Atibaia nós temos uma das tarifas mais caras do país, tá? Do país, R$ 4,60. Então tem que ver quanto é que a prefeitura está gastando, e se eu colocar tarifa zero, ou no primeiro momento para desempregado, quanto que vai ficar esse custo, né? Se não der certo a estatização, nós vamos fazer um modelo que a Erundina fez na cidade de São Paulo, que é a contratação de empresas, tá? Empresas por fretamento. Então a gente consegue, lógico, a gente vai fazer um estudo, né, até para ver se há necessidade de abrir novas linhas de transporte, linhas de ônibus aqui na cidade de Atibaia. A linha atual que tem, que é atendida pela Sou Atibaia, ela é uma linha que já é feita há 30 anos na cidade, né, já foi só pegar o que a aviação Atibaia fazia, e precisa de um novo estudo para ver se abrir novas linhas, né, colocar mais ônibus em alguns pontos, em alguns horários e tal. Então, depois que a gente fizer esse estudo, nós vamos, se não der certo a estatização, nós vamos fazer, contratar empresas por fretamento. Então, a Prefeitura de Atibaia vai pagar pelo quilômetro rodado, tá? Que isso também é muito mais barato do que você fazer um modelo que existe hoje com a Sou Atibaia. Esse modelo de fretamento, Caio, a gente não precisa ter uma empresa só operando na cidade, a gente pode ter 10, 15. A gente pode ter uma empresa só para a zona rural, entendeu? A gente pode ter uma empresa com micro-ônibus só para a zona rural que venha, de repente, só até o trevo aqui da Fernão Dias. A gente não precisa ter uma empresa só. A gente pode abrir oportunidade, esse modelo, Caio, para as empresas de vans, né? Lógico, tudo legalizado.
né? Tudo sobre a administração da Secretaria de Transporte. Nenhuma empresa vai operar fora das regulamentações que pedem aí as agências, né? Tipo a Artesp, a NTT e as normas de segurança do trânsito. Uhum. Perfeito, Sérgio, entendi, é um ponto importante de ser explicado mesmo. Enfim, agora eu gostaria me restou aqui te agradecer por esse papo. Infelizmente não foi possível a live em si, para o pessoal acompanhar ao vivo, mas depois a gente vai conseguir colocar no YouTube, enfim, aí faz a divulgação pelas redes sociais. E até falando nesse ponto de divulgação, redes sociais, quem estiver assistindo o vídeo, quiser saber mais sobre as propostas do senhor, do pessoal Atibaia, enfim, por onde que consegue essas informações? Vocês estão nas redes sociais, enfim. Então, a primeira coisa, quando a pessoa entra na página PSOL 50 Atibaia, que é a página do PSOL no Facebook, a primeira coisa é o plano de governo que está lá. Está o link, é só a pessoa clicar, chama a gente nas redes sociais, a nossa equipe ela é pequena aqui na cidade, mas graças a Deus estamos conseguindo atender todo mundo. Inclusive, Caio, a Atibaia a gente sabe que tem uma origem aqui conservadora, então o lançamento da candidatura do PSOL Atibaia é uma coisa inédita, vai ficar na história essa nossa candidatura aqui na cidade, né? A gente tem atendido, Caio, uma coisa que é muito engraçada, né? Lógico, é muito fácil a gente conseguir voto de pessoas que têm esse olhar pelo social na cidade de Atibaia. Mas é muito engraçado que a gente tem conseguido a simpatia, por incrível que pareça, justamente de pessoas conservadoras na cidade. A gente tem conversado, hoje mesmo eu fui doar sangue no Rotary Club aqui, né, que tinham bastante pessoas lá que não conheciam a nossa candidatura, tive a oportunidade de conversar com algumas, e o pessoal viu que, inclusive, tem algumas pautas, nossa, que estão totalmente de acordo com aquilo que a pessoa quer para a cidade. Só que por um preconceito, né, de achar que, nossa, não vou votar numa candidatura de esquerda porque já tem aquele mito, né? Infelizmente a pessoa, você sabe muito bem disso que eu estou falando, as pessoas são informadas por corrente do WhatsApp e já tomam opinião para si. Então, chama a gente nas redes sociais aí que nós teremos maior prazer em explicar cada um dos pontos do nosso plano de governo. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Que isso, Caio. Eu que agradeço bastante. Vamos ver se a gente faz ao vivo aí a próxima. Agora fiquei com vontade de fazer ao vivo, pô. Exato. Vamos ver, tomara que dê certo, mas que bom que a gente conseguiu e que se der certo realmente de eu postar, melhor ainda. Mas é isso, Sérgio. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui. Felice ao pessoal.